Nesse vídeo eu vou falar sobre motores universais. Motor universal é aquele motor que é colocado nesses aparelhos aqui, ó, liquidificadores, máquinas de corte, esses motores que têm induzido enrolado, tipo máquina Makita, aquela cortar cerâmica, e que tem escovas. Aquilo é um motor universal. E eu vou trazer uma informação que eu duvido, mas eu duvido mesmo, que você saiba. Primeira informação que muitos não sabem e que outros sabem porque já viram em outros vídeos que eu postei aqui, que esses motores podem ser ligados em corrente contínua. Ele pode ser ligado tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Claro que as pessoas pensam logo em ligar numa bateria de 12 volts. Só que você tem que lembrar que esse liquidificador é de 220 volts. Então você tem que ligar numa tensão de corrente contínua bem altinha, né? Bem mais alta do que 12 volts, para você ter a eficiência que o liquidificador pede. Mas o que eu vou mostrar é o seguinte: você sabia que esse motor aí, ligado em corrente contínua, é muito mais eficiente? Eu diria muito mais, bem mais, vamos dizer assim, eficiente do que ele ligado em corrente alternada? Isso você não sabia, nem eu sabia. Me surpreendi com os testes que eu fiz. Então, o que eu vou mostrar no vídeo são experiências onde eu vou testar a eficiência desses motores. Eu vou usar esse liquidificador aqui, Britânia. Eu vou mostrar a eficiência desse motor ligado em corrente alternada, em 220 no meu caso aqui, e a eficiência dele ligado em corrente contínua. E olha que eu não vou ligar em 220 contínuo não, vou ligar numa tensão bem mais baixa. Então, vou mostrar de forma científica, ou seja, vou fazer cálculos, mostrar através de cálculos, que ele ligado em corrente contínua é mais eficiente, ou seja, ele gasta menos energia do que em corrente alternada. Dessa forma, se algum dia você tiver que ir para um lugar onde você não tenha energia, por exemplo, é muito mais inteligente ligar esse tipo de motor em corrente contínua do que em corrente alternada. De lambuja, eu vou mostrar também um fenômeno extremamente interessante que acontece com esses motores, que é a limitação da corrente de consumo dele. É um troço muito interessante. Isso tudo baseado na lei de Lenz. Então, eu vou mostrar através de testes que eu vou fazer aqui, onde você vai ver que apesar da gente aumentar a tensão no motor, ele aumenta a velocidade, mas não aumenta a corrente de consumo, aumenta muito pouquinho. É muito maneiro. Esse tipo de motor ligado em corrente contínua tem fenômenos que são muito interessantes de você aprender e de você ver. E você não vai ver em outro lugar. Vê até o final, por favor. Para começar, eu vou ligar esse liquidificador com mais ou menos meio litro de água no copo. E você vai prestar atenção na corrente de consumo dele aqui em vermelho e na potência que ele consome, ligado em 215 volts aqui em corrente alternada. Você vai perceber que essa potência vai ficar variando e a corrente também. Mas isso porque, como a água está ali balançando, meio litro é pouco, às vezes a hélice fica mais solta e a corrente diminui, às vezes a hélice fica mais pesada, a corrente aumenta. Mas preste atenção mais ou menos na corrente e no consumo dele.
perto de 240 watts, consumo aí perto de 1,1 ampere em 215 volts, que é a tensão da rede agora aqui. Então a gente já viu, isso é o funcionamento normal de um liquidificador. Agora vamos ver que interessante esse liquidificador ligado em corrente contínua. Bom, agora eu liguei ele aqui numa fonte, onde eu marquei aqui mais e menos, para você perceber um negócio interessante. Independente da polaridade que eu bote aqui no mais ou no menos, o motor roda sempre no sentido horário. Isso eu já expliquei num outro vídeo que eu falei sobre motores universais, e expliquei por que que ele roda em corrente contínua e por que que a rotação é sempre no mesmo sentido. Então eu vou deixar o link para você, se quiser saber sobre o assunto, poder lá assistir esse vídeo. Lembrando que eu estou ligando numa fonte que essa aqui vai até 60 volts só. E esse é um liquidificador de 220 volts, então a rotação dele é um pouco menor. Mas vamos prestar atenção na corrente de consumo desse liquidificador nas diversas tensões. Vamos ligar. Como eu liguei ele na maior velocidade com 220, vamos também fazer o mesmo teste nessa velocidade. A partir de uns 15 volts ele já começa a rodar. 13. Vamos prestar atenção na corrente de consumo dele com 30 volts. Olha só, com 30 volts eu tenho aqui em vermelho 390 miliamperes, 29,9 volts, 11 watts só. Enquanto em 220 ele consome 240 watts, claro que ele não está rodando na mesma rotação, mas eu já consigo com 11 watts fazer esse motor rodar. E olha só, 390 miliamperes. Só para mostrar aquela coisa interessante que eu disse, ele está rodando aqui, ó, assim, no sentido horário. Eu vou inverter a polaridade aqui. Ó, agora botei o menos no mais e o mais no menos. Vamos ligar a fonte, 30 volts. Continua rodando assim, mesma coisa. Muito interessante, né? A corrente de consumo até baixou um pouco, mas não é por causa disso. Baixou porque eu já parti com a tensão alta. Agora vamos aumentar para 40 volts. Teoricamente a corrente era para ir subindo escalarmente, subindo. Vamos lá, vamos ver agora 40 volts. Você nota que a potência subiu ali de 11 watts para 16 watts de consumo, porque a tensão subiu muito. Mas a corrente, que era 0,35 amperes, foi para 0,41 amperes. Subiu bem pouquinho, ó. Subiu muito pouco. A potência sempre vai subindo porque a potência é o produto da voltagem pela corrente. Então se você sobe 10 volts na tensão, você sobe bastante a potência. Mas a corrente teoricamente sobe junto, porque como isso aqui está ligado em corrente contínua,
E a resistência ômica aqui do liquidificador é sempre a mesma, teoricamente era para subir a corrente. Vamos para 50. Olha só, 50 volts, a corrente subiu só para 0,45, estava em 0,41. A corrente não está subindo praticamente. A potência só está subindo porque a tensão está subindo. Mas a rotação você percebe que ela está aumentando. Vamos para 60 volts. Esse aqui é o máximo da minha fonte. Estava em 0,45, foi para 0,49, não chegou nem a meio ampere. 30 watts de consumo, o liquidificador já rodando, que dá para bater, já tá rodando que dá para bater uma vitamina. E a corrente ela não consegue subir, ela tá sempre ali 0,30 e pouco, 0,40 e pouco, não chegou a 0,50. Ué, mas que estranho, né? Agora vamos ver uma coisa. Qual é a resistência ômica da bobina desse liquidificador? A gente sabe que ele, como é feito para corrente alternada, além da resistência ômica, em corrente alternada, a gente tem uma reatância que faz essa corrente ficar limitada. Mas em corrente contínua não tem reatância. Teoricamente, a gente vai aumentando a tensão, a corrente vai subindo, porque a resistência é sempre a mesma. Vamos ver qual é a resistência ômica dele. – 26 ohms. Se aqui nesse liquidificador apenas a lei de ohms estivesse valendo, a corrente de consumo que era para aparecer aqui seria a tensão aplicada dividido pela resistência da bobina do liquidificador. A resistência é 26 ohms, a tensão 61 volts, a corrente seria 61 dividido por 26. Nunca canso de me dizer que essa calculadorinha aqui é a calculadora que eu expliquei como monta num videozinho dedicado a ela. Aqui está aparecendo 2,34. 2,34. Mas na verdade o liquidificador está consumindo só 0,49. E agora? Por que ele está consumindo só isso, se o circuito é todo de corrente contínua, se ali existe uma bobina, tudo bem, mas bobinas em corrente contínua não tem reatâncias, não tem nada que possa estar limitando essa corrente, mas está limitando e está limitando pra caramba. Olha só quanto é que está dando, era para estar dando isso, está dando isso. E agora, o que você acha que é? Então vamos entender o que está acontecendo nesse motor universal para que a tensão vá subindo e a corrente não suba de acordo com a lei de Ohm. O que está limitando essa corrente? Então, para explicar isso, eu preciso explicar a você um conceito interessante. Na física, na natureza, a intenção é de estabilidade. Tudo na natureza quer que haja estabilidade. O conceito de inércia explica muito isso. Se uma coisa está parada, o carro está parado, você quer empurrar, é difícil fazer ele começar a andar. Agora, quando ele começa a andar, é muito difícil fazer ele parar.
Por quê? Porque a intenção é de tornar a coisa o mais estável possível. Então, por exemplo, na corrente alternada, se você medir a resistência ôhmica de um motor e perceber que a corrente de consumo desse motor é muito mais baixa do que a lei de Ohm, que é a divisão da tensão pela resistência ôhmica do fio, você vai ver que alguma coisa está limitando aquela corrente ali. E quem está fazendo essa limitação são as reatâncias que aparecem. Reatâncias criadas pela bobina, pelo fato de haver uma bobina, um campo magnético no núcleo de ferro. Então, o fato de haver um núcleo de ferro ali e de haver uma bobina cria uma reatância, e isso faz com que haja uma limitação de corrente. E se em corrente alternada a gente tem as reatâncias, em corrente contínua, nesse motor do liquidificador, está acontecendo um fenômeno chamado força contra-eletromotriz. Força contra-eletromotriz. O que é isso? A força contra-eletromotriz é uma força que acontece nos motores de corrente contínua. Vamos imaginar um motor de corrente contínua. Vamos imaginar um dínamo de bicicleta, por exemplo. O dínamo de bicicleta, ele tem uma parte que roda, que tem um ímã, que tem aquela paradinha que encosta no pneu da bicicleta, e do lado de fora tem umas bobinas, onde liga a luzinha que acende o farol. A gente vai e encosta aquela parte que roda, que são os ímãs, e aquilo gera um campo magnético rotativo, alternado, né? E induz nas bobinas uma tensão. Só que o que acontece? Isso é o que explica para muita gente essa história de energia infinita. Todo mundo que fala sobre energia infinita não leva em consideração que existe a força contra-eletromotriz. E quem já andou de bicicleta com dínamo, e pouca gente que está me vendo usou isso, e eu já usei muito, percebe o seguinte: quando você encosta o dínamo na roda, que ele começa a rodar e gerar energia, quanto mais você pedala, quanto mais rápido a bicicleta começa a andar, e quanto mais fica claro a lâmpada do farol, mais aquele raio daquele dínamo pesa na bicicleta. Ele pesa muito, ele parece que tem um negócio ali dentro que fica duro, que fica pesado. O nome desse peso aí é força contra-eletromotriz. É a natureza dizendo para você: eu não quero que você rode esse troço. Tava parado, tava bonito parado. Por que você tá rodando isso? E aí você sente nas pernas o preço do tal da força contra-eletromotriz. Então aqui no liquidificador está acontecendo o seguinte: eu estou alimentando o liquidificador em corrente contínua, o liquidificador está rodando como motor, mas ao mesmo tempo ele está se comportando como gerador. Gerador de quê? De tensão contrária à força que quer fazer o motor rodar. E essa tensão gerada, ela tem a polaridade para anular a polaridade da tensão que eu estou colocando aqui. Ela tem uma tensão que não soma com a tensão da fonte. Ela tem uma tensão que anula a tensão da fonte e faz
a tensão da fonte ficar cada vez mais baixa e faz com que se anule a lei de Ohm. E aí é por isso que acontece essa questão da corrente ficar mais baixa, porque uma tensão anula a outra, a resistência é sempre a mesma e aí a corrente fica baixa. Então, essa corrente que está aparecendo aqui, ó, ela não é simplesmente a divisão da tensão aplicada, que no caso aqui é 61 volts, pela resistência ohmica, que é constante, 26 ohms. Ela, na verdade, é a divisão da tensão aplicada, 61, menos a tensão da força contra-eletromotriz. Então, essa força contra-eletromotriz está fazendo com que essa tensão aqui fique bem baixa, para que essa corrente chegue aqui no final a dar 0,49. Aqui no caso, ó, é 0,49. Então, se você considera que aqui tem 26 ohms, e se você considera que aqui tem 61 volts, qual é a tensão que a gente teria que ter aqui para diminuir de 61, que desce 0,49 miliamperes? Na verdade, aqui, ó, teria que ser 12,78 volts. A tensão aqui, com essa resistência, para dar essa tensão, teria que ser 12,78 volts. Então, a tensão da força contra eletromotriz tem que ser aproximadamente 48 volts. Isso significa, então, que a lei de Lenz, as leis da natureza estão fazendo com que apareça nesse motor desse liquidificador uma tensão contrária a essa tensão aqui de 48 volts. Eu estou gerando 61 ali e 48 está sendo gerado para atrapalhar. E isso daqui cresce de acordo com a rotação. Quanto mais rápida é a rotação do motor, maior é essa geração aqui, maior é essa tensão. Para quê? Para que a corrente fique sempre limitada. Bom, para fazer uma comparação da eficiência de um liquidificador ligado em corrente alternada e em corrente contínua, eu preciso saber a potência mecânica que gera cada uma dessas correntes. Então eu vou pegar esse liquidificador aqui, que aproveitar que ele tem copo, que eu não tenho copo para o outro, e vou calcular a potência mecânica de saída através de um método de calorimetria. Então, para isso eu preciso ver quanto ele consome em watts em 2 minutos e medir a variação de temperatura que ele vai sofrer nesse período, tanto para um tipo de corrente quanto para o outro. Para fazer essa experiência, eu coloquei 500 gramas de água aqui dentro do liquidificador, aproximadamente meio litro de água. Agora eu vou medir a temperatura da água que está aqui, 29,9 graus. Agora eu vou ligar o liquidificador por 2 minutos. Vou, nesse meio tempo, deixar ele bater a água por 2 minutos. Nesse meio tempo a gente vai anotar a potência que vai aparecer aqui em amarelo. A tensão já está ali, ó, 121,6 por aí. 221,6 volts.
Essa informação aqui nem precisa. Então eu vou ligar, eu vou acompanhar esses 2 minutos pelo timer aqui da câmera do celular. Você não vai conseguir acompanhar, mas tudo bem. Vamos lá. Aproximadamente 240 watts. Agora vamos medir a temperatura da água. Você vai se surpreender. A água esquenta. – 34,8 graus. Viu? A água esquenta. Temperatura final. 34,8 graus. 34,8 graus. Bom, essas são as informações que a gente precisa para fazer o teste de calorimetria. Por enquanto a gente considerou tudo para tensão de 220 volts. Vamos fazer a mesma medição agora para corrente alternada, para corrente contínua. Lembrando que eu vou ligar essa fonte aqui de 61 volts, 61, em série com uma fonte de 24, vou ter 84 volts. E a potência que vai ser medida aqui em watts, ela é a potência desse 61 vezes a corrente que vai passar aqui, então esses amperes. Então a potência não é a potência total. Por isso a gente vai ter que multiplicar a corrente que vai dar aqui, ó, esse vermelho aqui, por 85 volts, para saber a potência de consumo aqui, o consumo em watts. A temperatura inicial da água, ó, 29,9, a mesma temperatura que estava antes a outra água. Então, temperatura inicial 29,9 graus. Vou ligar 2 minutos o liquidificador e vamos ver para quanto vai essa temperatura. Vou ligar aqui. Lembrando que o liquidificador está ligado em 85 volts contínuo. Corrente de consumo 0,54 amperes. Já tem 1 minuto.
2 minutos. Agora vamos medir a temperatura. graus. 31,1. 31,1 graus. É claro que a temperatura está mais baixa porque o motor está rodando com uma rotação menor. Mas o que interessa para a gente nesse cálculo aqui é a eficiência, ó, 31,2. O que interessa para a gente aqui é a eficiência da corrente, ou seja, o quanto a gente está gastando em watts pelo que a gente está conseguindo de eficiência. A gente está calculando aqui a eficiência dos dois métodos. Agora vamos calcular. Agora vamos fazer conta. A coisa pode ficar um pouco complicada, um pouco chato, mas assiste até o final que depois você vai ver os resultados. As fórmulas que eu vou usar é essa daqui. Primeira coisa que eu vou precisar usar na fórmula, massa. A massa é a massa de água. É meio quilo de água. O tempo é em segundos, que eu vou usar aqui, ó, é 120 segundos. Na verdade, não é ΔT, é T. E o calor específico da água o calor é comum, é uma constante, é 4.186 joules por quilograma Celsius russomano, graus Celsius. Agora, potência mecânica. A gente vai calcular a potência mecânica para poder calcular a eficiência. Porque, na verdade, a eficiência a gente vai chegar através dessa potência que a gente vai calcular. E essa potência mecânica aqui de saída, que vai ser isso daqui, ó, potência de saída é a potência mecânica, a gente vai conseguir calcular multiplicando a massa da água pela constante aqui do calor específico, pela variação de temperatura. Aquela variação 29,9 para 34,8 é aquilo lá. Tudo isso dividido pelo tempo, 120 segundos. No final das contas, a gente quer o quê? A eficiência de cada uma das tensões, ou seja, a eficiência da corrente alternada e da corrente contínua. E a eficiência a gente vai conseguir através do quê? Através da potência de saída, que é isso tudo daqui, ó, a gente vai calcular esse troço aqui, então a gente quer essa potência de saída, dividido pela potência de entrada, ou seja, quanto gastou. No caso da corrente alternada, aqueles 244 watts que foram gastos. Tudo isso vezes 100% para a gente poder chegar num percentual. Para a gente então calcular a potência de saída, a gente vai ter que chegar à seguinte conta. Variação de temperatura é aquela 34,8 que ele chegou, menos 29,9, 4,9 graus Celsius. Então, a energia que foi gasta em corrente alternada, meio quilo de água, vezes a constante do calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Então, a gente chega a 10.255 joules. Isso dividido pelo tempo, a gente chega a um consumo, ou seja, quanto se gastou de energia elétrica para aquecer aquela água em 2 minutos, 85,5 watts. E qual foi a eficiência desse consumo? Ou seja, isso aqui foi energia, não energia elétrica, energia mecânica. E a eficiência é a divisão da energia que a gente chegou aqui, a energia mecânica, pela energia gasta em watts.
Então aqui, ó, 85,5 dividido pelos 244 watts, vezes 100%. Ó, isso dividido por isso é 0,35 vezes 100%, ou seja, a eficiência do que foi gasto em corrente alternada foi de 35%. Então, o que a gente pode concluir? Que toda a energia gasta pelo liquidificador para bater aquela água durante 2 minutos gerou 35% de eficiência de trabalho, praticamente. Ele gerou um trabalho de 35%, e o resto, os outros 65%, foram gastos em calor, em várias outros problemas, outras coisas que fizeram os gastos. Agora vamos calcular isso para corrente contínua e vamos guardar esses 35% aqui. Potência de saída em DC, a gente vai ter que usar a mesma fórmula, só que lembrando que a variação de temperatura foi 31,2 menos 29,9, foi só 1,3 graus, e aí a gente faz aquela conta, 0,5, 4.186, 1,3. Isso dá 2.720 joules, dividido pelo tempo, dá 22,67 watts. Então, para a corrente contínua criar uma variação de temperatura assim, ela gastou 22 watts. Agora vamos ver a eficiência disso. A eficiência é essa potência aqui, esses watts, dividido pela potência gasta em energia. E essa potência a gente tem através da corrente que a gente conseguiu medir. A corrente ficou em 0,54 miliamperes. E a tensão que a gente usou, 85,6. Isso vezes isso deu 46,2 watts. Então, aqui não é 35 mais. Aqui no final deu 0,49 vezes 100, que foi exatamente 49. Então você nota o seguinte: em DC, a energia gasta em watts, energia elétrica mesmo gasta em watts, conseguiu fazer uma variação na água com uma eficiência de 49%. E em AC, a energia toda que foi gasta, aqueles 200 e poucos watts, 244 watts, teve apenas 35% de eficiência. Quanto dá a diferença disso para aquilo? Então, para a gente saber a diferença de eficiência de um para o outro, não basta a gente pegar e diminuir os 49,1 por 35. A gente aí vai conseguir a diferença absoluta, que é 14,1 pontos percentuais. Mas a diferença em percentual, a gente só vai achar dividindo esses 14,1 pelos 35% da eficiência gasta com o AC. A gente está querendo saber quanto esse é maior do que esse. Isso dá 0,4028 vezes 100%, 40,28%. Ou seja, a energia gasta em corrente alternada é 40% maior do que a energia gasta em corrente contínua. Isso para gerar o mesmo trabalho. Se a gente quisesse só subir 1,3 graus com corrente alternada, a gente usaria menos tempo,
mas com certeza não seria só o tempo da corrente contínua. Lembre-se também que a gente usou uma tensão muito maior em corrente alternada, para não conseguir um efeito tão grande. Então, é isso daí. Isso aqui é um vídeo meio chatinho, porque é muito cheio de conta, mas fica provado aqui matematicamente que você, ligando motores universais em corrente contínua, ele é mais eficiente do que em corrente alternada. O único problema é você conseguir a tensão certa para ele trabalhar para o serviço que você quer. Mas em breve eu vou tentar usar a minha máquina Polycort, que é um motor grandão de corrente alternada, um motor de escova, para fazer corte. Vou tentar arrumar uma fonte para ligar ele em corrente contínua para a gente ver como ele vai funcionar. E a gente vai ver também quanto vai gastar de energia, né? Então fica aí a dica. Me perdoem pelo vídeo chato, muito cheio de conta, mas é a única forma de provar cientificamente que uma teoria é verdadeira. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo chato.